Continuando então a playlist sobre economia brasileira no que se refere à história da economia brasileira de forma bem introdutória, quase esdrúxula, mas só para eu ter uma vaga noção. E aí eu aproveito, gravo esses vídeos e compartilho com quem tem interesse. Mas nos vídeos passados eu tratei sobre o impacto da Grande Guerra, ou seja, da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 no Brasil. O Brasil vivia um momento entre 1900 e 1889, ali eu já tratei sobre isso também, inclusive, porque o período que eu estou tratando da história da economia brasileira é no período republicano, ou seja, de 1889 em diante. Aqueles períodos anteriores dos ciclos econômicos, como ciclo do açúcar, ciclo dos minérios, por ciclos assim, eu resolvi não construir essa playlist aqui no canal, mas sim, nós tivemos isso no Brasil. Então eu resolvi começar a partir do período republicano. Por quê? Porque a partir desse momento começaram a ter ministros da economia. Então os ministros da economia e com seus respectivos presidentes tinham um plano econômico, né? Um plano de uma agenda econômica um pouco mais clara. E eu tratei sobre isso já nos vídeos anteriores e agora estou então 1914 a 1918. Já descobri que na Primeira República, né, que vai de 1889, 1900 aproximadamente até 1930, então o Brasil teve ali o seu auge também e teve a sua crise, que é justamente o que tenho tratado aqui no canal. A Era de Ouro da economia brasileira aconteceu entre 1900 e 1913 por conta dos ciclos que ele vivia, principalmente por conta do café, também por conta da borracha, ciclo da borracha, mas com o advento da Primeira Guerra Mundial, houve sim um forte impacto, principalmente porque governos ou países europeus que investiam fortemente em outros países menos desenvolvidos, como o Brasil, retiraram, né, esses investimentos, então isso também impactou. Agora, vamos continuar a partir do vídeo passado, onde eu parei sobre o confisco dos cafés, ou melhor, sobre o problema do café, né? A balança comercial, a deterioração da balança comercial por volta do ano de 1916, 1917. As perspectivas de evolução da posição externa brasileira foram, entretanto, inteiramente transformadas pela decisão alemã de iniciar uma grande ofensiva contra a corrente de suprimento marítimo aliada em fevereiro de 1917, instruindo seus submarinos a afundar sem aviso prévio todo navio mercante engajado no comércio com o inimigo. A consequência imediata do devastador efeito inicial da ofensiva submarina alemã sobre a capacidade de transporte marítimo inglesa foi a definitiva proibição das importações de café pela Inglaterra. Então veja que aqui aconteceu algo muito relevante para a economia do Brasil, né? Com esse bloqueio naval, vamos dizer assim, com essa ofensiva dos alemães, ficou difícil essa questão da comercialização do café com a Inglaterra. Se outros aliados seguissem esse exemplo, como parecia inevitável, o governo brasileiro não teria alternativa senão utilizar os recursos alocados ao serviço da dívida para absorver parte do excedente invendável da principal atividade exportadora do país, que no caso era o café, e manter o suprimento das importações essenciais. A situação era ainda mais complicada pela previsão de uma grande safra, cerca de 25% maior do que a do ano anterior, que em poucos meses estaria colhida. Diante desses problemas, a apropriação dos navios alemães, ou seja, o fim da neutralidade, deixaria de ser uma demanda do governo de São Paulo, já que ao abrir a possibilidade de obter capacidade autônoma de carga e possivelmente seu afretamento a bandeiras aliadas, passava a representar uma solução efetiva ao estrangulamento físico e cambial que ameaçava a economia brasileira. Essa decisão, último parágrafo do vídeo de hoje, essa decisão acabaria por tornar-se bem mais fácil após o afundamento, no início de abril de 1917, de um cargueiro brasileiro na costa francesa, quase concomitantemente à decisão americana de declarar guerra à Alemanha. Dias depois, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e finalmente o afundamento de um segundo navio brasileiro, somado a garantias formais norte-americanas de colaborar com a defesa do Brasil no caso de retaliações militares alemãs, levou o governo a decidir incorporar os navios internados à frota do Lloyd brasileiro. Como a utilização imediata dos navios não era tecnicamente possível, o problema da disposição ordenada da safra de 1917 permanecia dramático. Em julho, os estoques em Santos saltaram para 6 milhões de sacas, 1917.
contra 1 milhão em meados do ano anterior. Veja bem quantas vezes isso multiplicou-se, 6 vezes. Então contra 1 milhão em meados do ano anterior. E o sistema bancário, e eu finalizo o vídeo com essa informação, como eu sempre repito aqui no canal, que o sistema bancário brasileiro era ineficiente, era incapaz, era muito pouco desenvolvido nesse primeiro período da República. E o sistema bancário era absolutamente incapaz de congelar suas carteiras de empréstimos para financiar o carregamento desses estoques. A solução natural foi uma nova emissão de notas inconversíveis para financiar a compra da safra e reforçar o caixa do Banco do Brasil. Então, basicamente, emissão de notas, eu sei que não é exatamente isso, mas basicamente uma emissão de moedas, né? E a gente já sabe possivelmente o que isso ainda vai acarretar nos próximos capítulos dessa história. Bom, eu fico por aqui então. No próximo vídeo continuo a partir deste ponto, com essa emissão de notas inconversíveis para financiar a compra da safra e reforçar o caixa do Banco do Brasil. Lembrando que o sistema bancário do Brasil nesse momento não era bom, era terrível, não era desenvolvido, né? Então havia problema de liquidez, ou seja, não tinha dinheiro circulando na economia, porque sempre que havia esse momento de liquidez nos grandes centros, logo que havia a colheita desses ciclos, no caso estamos falando do café, isso tudo ia para o interior e os grandes centros ficavam sem liquidez, que é um dos problemas também. Então é isso, valeu, fico por aqui. Aliás, eu mostrei o livro, mostrei, né? Valeu.